Som. Foi. Pai do Senhor, igreja. Hoje eu trouxe uma palavra que Deus tocou no meu coração. E hoje, essa semana, dia 20 agora, faz 30 dias que eu perdi meu pai. 30 dias. Passou rápido, né? E aí Deus tocou no meu coração para me trazer essa palavra, que para mim é muito importante, eu queria compartilhar com os irmãos, né? Meu pai faz 30 dias que faleceu e a minha experiência própria, naquele momento ali que eu perdi o meu pai, eu estava em paz de espírito e eu passei por esse momento de uma forma bem forte e até me surpreendi. Mas por quê? Porque naquele momento que eu estava passando ali, eu segui o que Deus manda aqui em seus mandamentos, em Efésios, que diz o seguinte: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, por isso é justo. Em Efésios 6:1. Honrai teu pai e tua mãe, que é o tal primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Aí tem o outro trecho que é no 4. E vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor, né? Então aqui um ponto que eu queria trazer para vocês, para nós que estamos aqui nesse início de culto. Aquele momento que meu pai faleceu ali, eu passei de uma forma pacífica. E um momento eu consegui passar aquele luto, aquela dificuldade. Por quê? Porque enquanto meu pai estava vivo, eu o respeitei, eu o honrei. Quando aqui nesse versículo ele fala honrai o pai e a mãe, é várias coisas, não é somente o respeito e a obediência. É também cuidar deles durante a velhice. Dar auxílio financeiro para eles, nesse momento, quando eles estiverem idosos. Apoiá-los, levá-los ao médico, dar suporte. Eu estava conversando com o pastor Marcos, falei, pastor, o que é honrar o pai e a mãe? Vai muito além da obediência, vai muito além de várias coisas. Primeiro ponto, a família é o sonho de Deus. Então, a gente tem como meta e obrigação zelar por ela. E um desses tópicos é honrar o pai e a mãe. Cuidar deles, dar suporte, compreensão, estar com eles no momento de dificuldade, respeitá-los e honrá-los. Esse é o grande mandamento de Cristo e ele bate muito isso também na tecla lá no Antigo Testamento. Então para ele é muito importante esse item. Honrai o pai e a mãe. Então essa é uma mensagem que eu queria trazer hoje. Será que hoje em dia a gente está honrando nosso pai e nossa mãe? Às vezes, né, pastor? As pessoas têm um desentendimento com o pai, fica anos sem conversar. Vira o rosto. Eu não sei, sinceramente, como isso é possível. Uma pessoa que te criou, uma pessoa que te deu ali alimentação desde o começo, te deu apoio, te sustentou, fez tudo por você, e às vezes por questões do dia a dia, a pessoa ignora e não tem mais contato com ele, faz que nem enxerga, não visita, não dá suporte. Aqui nessa palavra, ele diz sobre dar suporte mesmo na velhice. Não é simplesmente obedecer o pai e a mãe, tem que ajudá-los financeiramente. Se o seu pai está precisando de ajuda, seu pai está precisando de um tratamento, comprar remédio para ele. Se o seu pai, quando chega, dependendo da idade, usa até fralda, é auxiliá-los nisso também. Então, honrar o pai vai muito além de obedecê-lo. É cumprir os mandamentos de Cristo. E sempre tentar compreendê-los. Não levar em consideração as suas falhas e os seus erros. Tentar relevar, pensar em Cristo. Porque às vezes os nossos pais têm falha conosco.
nós temos que relevar, temos que entendê-los. Às vezes foram criados em outra época, outra cultura, outra forma. Temos que respeitá-lo da mesma forma. Então essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com vocês. Honrar o pai e a mãe vai muito além de obediência. É dar suporte, cuidar deles na velhice, dar apoio, estar com eles no momento que eles necessitarem. O sonho de Deus é a família, sempre será. E na segunda parte, que tem uma questão muito interessante, que eu sempre falo assim: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Epa! Será que na nossa criação que a gente dá para os nossos filhos, a gente não tem causado ira neles? Aqui quando eu fiz a pesquisa, ele fala muito assim, do item, dizendo: será que as nossas atitudes durante a criação, nós estamos causando ira, mágoa nos nossos filhos e desânimo? É muito importante esse ponto, principalmente em relação à forma que tratamos nossos filhos. Vou dar um exemplo: comparações. Nunca compare os seus filhos com os irmãos ou com crianças de fora. Cada um tem o seu desenvolvimento. Cada um tem a sua forma de enxergar. Cada um tem a sua forma, os seus dons. Um vai ser bom em matemática, outro vai ser bom em filosofia. São crianças diferentes. E aquela questão também que às vezes acontece, né, pastor? Nossa, eu queria que o meu filho fosse igual àquele. E você falar isso para um filho seu? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões de comparações. Outro ponto importante na criação dos filhos: excesso de críticas. Qualquer coisa que a criança faz fora, você vai lá e chama atenção, critica, humilha às vezes, dependendo da palavra, né? Quantas vezes a gente antigamente, né, os pais chamavam o filho de burro, cara. Faziam essas orientações, fazia, né? Eu queria que o meu filho fosse igual o Joãozinho. Isso que a Bíblia fala de irar a criança. Exigências irreais. É exigir do nosso filho coisas que ele não vai conseguir te entregar agora, porque ele está em desenvolvimento. E cada criança tem o seu desenvolvimento. Tem crianças que vão aprender mais rápido a matemática. Tem outras que vão demorar um pouco mais. Tudo tem seu tempo. E às vezes a gente vai lá e exige: mas você não consegue fazer isso? Você não consegue entender isso aqui? Cuidado com a forma que cria os filhos. Porque isso pode gerar várias coisas, vários traumas. E essa criança, às vezes ela vai crescer com mágoa do pai e da mãe. Outra coisa, criar os filhos na violência. Toda correção vai lá e dá um tapa na criança. Toda questão corrige, põe de castigo por questões à toa, que às vezes uma conversa a gente conseguiria resolver. Então, criar filhos, a gente tem que ter muita sabedoria. Assim como eu disse em relação aos pais, que a gente deve honrá-los. E os filhos também, de uma certa forma, tem que ser honrado. Ser tratado com carinho, com respeito. E, o que é fundamental, criá-los dentro do preceito cristão, do preceito bíblico. Pode ter certeza, gente, às vezes a gente fala: meu Deus do céu, né? Vamos ensinar meu filho não quer saber da igreja. Mas a semente que você planta nele, uma hora vai crescer e ele vai pegar o caminho. É isso, ensinar o filho desde pequeno na palavra, que aquela semente vai brotar, independente do tempo, uma hora ela vai florescer. É isso que eu creio e é isso que eu aprendo. Fui criado na igreja desde pequeno, fui para o mundo. Fiquei anos no mundo aí, fazendo coisas erradas. Mas um dia voltei. Porque dentro do meu coração já havia uma semente. Existe uma semente dentro do nosso coração. Então, sempre ensine os seus filhos valores cristãos. Perdão, amor,
honestidade, fidelidade a Cristo. Esses são valores que a gente aprende. E amar a Deus acima de todas as coisas que nós temos. Podemos ter o melhor carro, podemos ter tudo. Isso não vai levar nós a nada. O que leva a nós à salvação é Cristo. O restante é bem material. Quantas vezes a gente se apega olhando isso? Então, gente, vamos dar valor no que precisamos. Dar valor. Cristo em primeiro lugar. Ensinar os nossos filhos biblicamente. Honrá-los e honrar nosso pai e nossa mãe. Porque não adianta nada você vir aqui no culto e falar, eu amo a Cristo e desprezo o meu pai. Não adianta nada você falar, eu amo a Cristo e ofendo o meu filho. Falo que ele é, antigamente falavam os pais, vagabundo. Outras coisas falavam na cara. Entendem? Então, gente, essas coisas são importantíssimas. Importantíssimas na criação dos nossos filhos. Tanto é que o texto, ele fala o lar cristão, filhos e pais. O maior sonho de Deus é a família. A família é o alicerce de uma boa criação, uma família estruturada. Então nós temos que sempre destacar esses pontos. Criar nossos filhos em Cristo, mas tudo tem sua forma correta. Temos que tomar cuidado com a forma que a gente fala e com a forma que a gente cria. Isso pode impactar grandiosamente nos nossos filhos. E aqui também diz uma coisa importante no texto que eu pesquisei. Inconsistências, né? Uma hora você fala uma regra para o seu filho, daqui a pouco você quebra. Ou o pai põe uma correção e o pai põe e a mãe tira. A mãe tira, a mãe põe e o pai tira. Tem que ter unidade na criação da criança. As regras têm que estar sempre alinhadas para que não haja nenhum tipo de dúvida na criança o que é certo e o que é errado. Então, a palavra que eu tinha para dizer essa noite para vocês é: honrai o pai e a mãe é mandamento bíblico. Então nós temos que honrá-los até o fim. Nosso pai idoso, que eu estava falando, meu pai morreu com 88 anos, faz 30 dias. Só que em vida, eu o ajudei, eu o amei, fiz tudo o que podia ao meu alcance para ajudá-lo. E quando ele estava ali, naquele momento, meu coração estava em paz. Eu até falava para os meus irmãos, gente, meus irmãos também é da mesma forma, ajudaram, fizeram tudo por ele. E meus irmãos, eu falava, não precisa chorar, não precisa desabar. Porque tudo o que a gente fez, a gente honrou a ele. Tá bom? Então, e para fechar essa abertura de culto, gostaria de fazer uma oração. De coração. Meu Deus e meu Pai, nos ajude a honrar nosso pai e nossa mãe no dia a dia, que é um dos principais mandamentos. Que o Senhor possa nos direcionar se a gente faz algo de errado e que possamos melhorar essa relação que nós temos com eles. Que o Senhor também nos ajude, dê sabedoria na criação dos nossos filhos, que às vezes a gente fala, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Que o Senhor nos ensine, nos direcione como educá-los e que cada dia mais possamos brotar a semente de Cristo em seu coração. E que um dia essa sementinha vai nascer e esse filho estará conosco na igreja. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu trouxe hoje. Honrai o pai e a mãe. Criar os filhos no preceito cristão. E não desista do filho de vocês. Plante a semente. Um dia ele vai estar dentro dessa igreja. Amém? Amém, pessoal.